Fala galerinha, vamos continuar trabalhando aqui com as propriedades coligativas, nesse caso agora com a crioscopia, tá bom? Então se a ebulioscopia estudava a variação da temperatura de ebulição, não é? A crioscopia vai estudar exatamente a outra transição possível a partir da fase líquida, não é? Então aqui ó, né, nós vamos fazer análise da variação da temperatura, nesse caso, de congelamento devido à adição de soluto não volátil, ok? Então, essencialmente, é isso que nós vamos analisar. Então, ao adicionar soluto não volátil, a temperatura de ebulição aumenta. E o que acontece em relação à temperatura de congelamento? E aí, vamos analisar com calma, ok? Quando analisamos a água, a temperatura, a pressão atmosférica, a temperatura de congelamento dela é de 0 graus Celsius, não é? Então, ao adicionar um soluto, eu tenho duas possibilidades. Ou a temperatura de congelamento vai ser maior que 0 grau, ou ela vai ser menor que 0 grau. Ou fica mais fácil, ou fica mais difícil de se congelar a solução. Mas igual a zero não será, porque a adição de soluto provoca uma variação de uma propriedade, né? Tanto a ebulição quanto, nesse caso, o congelamento. E aí, o que vai acontecer? Nós, aqui, né, podemos buscar uma explicação mais simples, tá bom? Então, vamos para ela primeiro para a gente compreender e conseguir resolver os exercícios. E depois, né, eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, de cara, primeiro, vamos considerar que a gente vai fazer aqui a transição da fase líquida para a fase sólida, né? Isso aqui é uma forma da gente conseguir chegar rapidamente ao ponto que nos interessa. Ok, então, no líquido, né, existem interações entre as unidades ali, né, mas eu tenho uma entropia mediana, não é? E o que é necessário para que, da fase líquida para a fase sólida, a fase, né, seja obtida? Obrigatoriamente, você precisa gerar aqui, né, um sistema onde você tem uma organização maior, né, uma coesão maior. Então, nessa transição do líquido para o sólido, aqui você aumenta a organização, né? Você aumenta a organização da fase. E esse aumento da organização, isso quer dizer, portanto, né, que você diminui a entropia. Legal, a entropia diminui, a entropia desordem, né? Aqui ela é maior, lá ela é menor. E, para que isso aconteça, né, da fase líquida para a fase sólida, você obrigatoriamente tem que retirar energia na forma de calor, né? Então, aqui ó, retirar calor, né? Calor é energia em trânsito, então tem que esfriar essencialmente a minha fase líquida para que a fase sólida possa vir a existir. Ok, é isso que acontece em relação à água. Então, por exemplo, né, se nós estivermos aqui trabalhando com a água líquida, pura, sendo congelada, a pressão de 1 atm, isso aqui vai acontecer a 0 graus Celsius. Ok. Não se esqueçam, gente, que tanto a temperatura de fusão quanto de congelamento, elas são idênticas, né? A questão é a transição de fase, em qual sentido você está fazendo. Agora, e se eu adicionar um soluto não volátil? O que vai acontecer com a entropia da fase líquida? Se eu adicionar aqui um soluto não volátil, né, e ele se dissolve, gerando a minha solução, nesse caso, aqui, galera, nós temos um aumento da entropia. Aumento da entropia. Entropia, quando a gente adiciona um soluto. Portanto, quando a gente tem uma solução. Então, quando você gera uma solução, a entropia ali dentro aumenta. E aí, a gente acabou de perceber, né, que a transição da fase líquida para a fase sólida, ela acontece com uma diminuição da entropia.
E essa diminuição da entropia acontece retirando-se energia na forma de calor, não é? E, portanto, se a entropia na solução é maior e eu preciso esfriar para essa entropia diminuir, nós vamos ter que obrigatoriamente, portanto, devido a essa entropia mais alta, esfriar mais. Então, você vai retirar calor, né? Aqui você vai retirar também calor, mas você precisa retirar mais energia da solução do que do solvente puro para que ali a fase sólida seja obtida. Combinado? Então isso é importante para a gente, ok? A explicação microscópica é um pouco mais complexa, tá? Porque muitos solutos que são solúveis na água líquida, né? Eles não são solúveis na fase sólida da água, ok? Então, à medida que você vai solidificando a água, ok? A solução líquida se torna cada vez mais concentrada, ok? Daquele soluto ali presente, né? Quando o congelamento vai acontecendo. E aí a entropia vai cada vez aumentando mais e cada vez mais energia precisa ser retirada, tá bom? Isso inclusive justifica, né, o fato de nós não termos um patamar durante o processo de solidificação e também durante o processo de ebulição para essas misturas, né? Não existe um patamar, uma temperatura definida e sim uma faixa de temperatura. Mas isso é mais complicado, né? Foi só citado. Se eu pensar assim, eu resolvo qualquer exercício, né? Para congelar, eu preciso organizar. Organizar uma solução é mais difícil, porque tem mais partícula e a entropia é mais alta. Simples assim, tá bom? E aí, portanto, eu vou ter que retirar mais energia na forma de calor. Então, o que a gente acabou de perceber nesse caso aqui é que quanto maior o número de partículas, sempre pensem assim, tá? Nesse caso, quanto maior o número de partículas, mais difícil de congelar. Então eu tenho que retirar mais calor. Então menor é a temperatura de congelamento. Pô, gente, pelo amor de Deus, tá? Não esquece aqui de eixo matemático, não. Menos 1, menos 2, menos 3 é menor do que zero, né? Então, se eu tenho que retirar mais calor, a temperatura vai ser negativa. Faz todo sentido, né? Porque se eu estou no eixo matemático, zero é zero. Menos 1, eu tenho que retirar mais energia, né? Para chegar até ele, mas menos 1 é menor do que zero, tá? Então, muito cuidado com essa bobeirinha de eixo aí, porque fica mais difícil congelar, mas ela a temperatura baixa, tá? Então, toma cuidado. Então, essencialmente, é isso que vai explicar o efeito crioscópico, tá? Então, você tem um aumento da entropia da solução, uma maior dificuldade de obter organização, e para isso você tem que esfriar mais. Ponto. Pensa assim, né? Então, a gente consegue justificar isso com uma relativa tranquilidade, tá? Beleza. Agora, uma coisa que é muito legal, gente, né? Quando a gente trabalha com essa análise de coligativa, olha que interessante, ok? Aqui, olha. Quando a gente pensa, né, na água, né, que é o principal solvente desse planeta. Então você tem aqui, ó, sólido, tem aqui, ó, água pura, né, ao nível do mar, tá? Você tem isso aqui, ó, para fase sólida, fase líquida, fase vapor, né, ao nível do mar, beleza. Então a água ali pura tem uma faixa de existência, né, líquida de 100 graus Celsius. Quando você gera uma solução, o que a gente acabou de ver, né? Que a temperatura de ebulição ela aumenta. Então, se eu estiver trabalhando com uma solução, o que a gente percebeu? Que a temperatura de ebulição da solução ela aumenta devido à adição de soluto não volátil, né? E a temperatura de congelamento da água pura, que era de 0 graus Celsius, ela também diminui e ela passa a ser menor do que zero. E daí, Cris? Ó gente, olha o intervalo, né?
Antes você tinha aqui um intervalo de 100 graus. E agora você tem um intervalo, ó, de maior do que 100 graus. Então, quando você gera soluções, né, aquosas, fica mais difícil da água tanto entrar em ebulição quanto ela congelar. Não é? Isso é importantíssimo para a vida. Por quê? Porque se a temperatura de ebulição aumenta, porque a pressão de vapor abaixou, né, você tem uma menor taxa de volatilidade. Então, a solução se torna menos volátil, né? Você, por exemplo, perde menos líquido, né? Perderia menos água, ok? Então, você também tem uma maior dificuldade de congelar. Isso permite, por exemplo, que água líquida, né, possa existir em regiões muito frias, né? Soluções aquosas, né, possam existir em regiões muito frias nesse planeta, né? Claro que aí entram outros fatores, corrente de convecção e outras coisas, né, existentes ali. E também permite, né, que em regiões muito quentes a taxa de volatilidade seja menor, não é? Quando você tem soluções ali do que seriam se a água estivesse pura. Não é? Então, isso é essencial para a gente compreender, tá ok? Então, isso é legal. Tá? Uma análise, né, que te permite aqui enxergar a importância dessas propriedades. E aí, vamos para a última propriedade coligativa. Tá? Crioscopia já foi. Agora, a gente fala, né, a quinta da osmoscopia. Beleza. Agora, calma. Não vou nem colocar a definição aqui pra gente. Vou sim, claro, né? Aqui é o estudo da variação da pressão osmótica. Da pressão osmótica devido à adição de soluto não volátil. Essencialmente, nós vamos estudar isso, tá? Agora, peraí. O que é a osmose, né? Se eu vou falar de pressão osmótica, eu tenho que saber o que é osmose. Então, o que é osmose pra gente? Vocês estudam muito osmose na biologia, né? Osmose, gente, seria aqui, ó, um fluxo espontâneo do meio, ó, fluxo espontâneo de solvente, tá? Do meio hipotônico para o hipertônico, a fim de, né, igualar a entropia em ambos os meios. Ok? Fazendo com que ali exista uma situação de equilíbrio e que a estabilidade, portanto, em ambas as soluções seja a maior possível, levando em consideração aquela condição. Então, essencialmente é isso, tá? E aí, vamos analisar aqui só uma montagenzinha rápida, que eu vou trabalhar em cima dela. Então, nós vamos ter aqui, ó, duas soluções separadas por uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável, ela vai permitir fluxo de solvente, tá? Então, não de soluto. Então, imaginemos aqui, ó, que eu tenho duas soluções. Solução A, uma solução B. Simples assim. E aí, a solução A, por exemplo, eu tenho 1 mol por litro de NaCl. A solução B, eu tenho, por exemplo, 0,6 mol por litro de NaCl. Vamos trabalhar aqui com o mesmo soluto, não vai fazer muita diferença, tá? O que me interessa é a quantidade de partículas. Ok. Então, o que eu percebo aqui? Que esse meio é mais concentrado do que esse. Então, esse é o meio hipertônico.
tônico, né? E esse é o meio hipotônico. Essa membrana semipermeável, ela permite fluxo de solvente em ambos os sentidos, tá? Tem água passando para cá e tem água passando para cá. No entanto, devido à diferença de entropia em ambas as soluções, tá? O fluxo de água ele vai ser maior em um sentido, até que um equilíbrio se estabeleça ali dentro, tá? E esses fluxos, né, no sentido esquerdo e direito, eles se igualam. E aí, o fluxo espontâneo, né, resultante ali, ele é do meio hipo para o hiper. Isso quer dizer que nós vamos ter um fluxo maior nesse sentido e um fluxo menor nesse sentido, tá? De tal forma que essa solução, com o passar do tempo, de 0,6, né, se vai passar mais água para cá, a sua concentração vai aumentar. Então, a concentração de B ela aumenta e o volume de B diminui. Vai passar mais água para cá do que para lá. O que vai acontecer com a concentração da solução A? Se está vindo mais água para cá do que para lá, essa solução vai ficar diluída. Então, a concentração de A diminui. E o volume de A aumenta. Então, com o passar do tempo, né, o que nós vamos ter é isso aqui. Ó. Essa solução vai ficar com um volume menor e essa solução vai ficar com um volume maior. Ok? Quando isso acontecer, aí sim, o fluxo de água em ambos os sentidos se iguala. Quer dizer que você tem um equilíbrio, tá bom? Então, nesse momento, a concentração de ambas as soluções passa a ser a mesma. E aqui, a concentração final é muito fácil de ser calculada. É a concentração da solução A mais a concentração da solução B dividido por 2. Simples assim, tá? Então, a concentração final aqui nesse caso seria 1 mais 0,6 dividido por 2, que daria 0,8. Então, quando ambas as soluções ficarem com uma concentração de 0,8, não é? Isso quer dizer que as concentrações de partículas são as mesmas, a entropia é a mesma, e aí eu tenho uma situação de equilíbrio ali. Não é? Não haverá uma diferença de entropia e nem, portanto, uma diferença de estabilidade entre as duas. A tendência é essa, tá? Que eu chego numa condição na qual ambas se tornem igualmente estáveis, tá bom? Então, o fluxo ele acontece em maior sentido até que as concentrações se igualem, tá? Então, é espontâneo o processo. O que isso quer dizer? Se ele é espontâneo, isso quer dizer que eu não preciso fazer nada, eu não preciso realizar trabalho sobre ele, não é? Na verdade, esse sistema é capaz de realizar trabalho, não é? Isso quer dizer que a transformação é espontânea ali para a gente, né? Então, essa coluninha sobe, né? Aí a física tem um viés também importante aqui em termos de análise, que é quando você aumenta essa coluna, você tem um aumento da pressão hidrostática, não é? Sobre essa membrana, né? Fazendo com que esse fluxo aqui aumente até que os dois se igualem, tá bom? Então, tem uma outra coisa aí que a física leva em consideração caso, né, vocês estudem lá. Então, aqui pra gente é isso, tá? Esse é o fenômeno da osmose, tá ok? E o que seria a pressão osmótica? Eu falei da osmose. O que seria a pressão osmótica pra gente? Seria exatamente isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, osmose, né? Agora eu vou falar da pressão osmótica. Isso aqui é só o fenômeno, tá? A propriedade coligativa é o que a gente vê agora. Então, aqui, ó. Que é a pressão osmótica. E ela é representada pela letra π, tá? Π, vem de pressão. Então, aqui o que é essa pressão osmótica? É a pressão que deve ser exercida sobre o meio hipertônico, a fim de evitar o fenômeno osmótico. Como assim, Cris? Gente, vocês perceberam que nessa brincadeira, aqui ó,
nessa brincadeira, essa solução teve sua concentração diminuída e essa solução teve sua concentração, desculpa. Esse volume diminuiu e esse volume aumentou, certo? Certo. Por quê? Porque o fluxo resultante de água, e deixa eu apagar isso aqui só para a gente ir rabiscando, né? Que o fluxo resultante aqui para a água foi esse. Veio mais água daqui, de lá para cá, portanto esse volume aumentou. Ok, até que se estabeleceu o equilíbrio, blá blá blá. Ok. E o que seria a pressão osmótica? É a pressão que eu devo exercer sobre o meio hipertônico para que a osmose não aconteça. Então aqui, ó, voltemos à minha condição inicial. Aqui, ó. Voltemos aqui àquela primeira montagem que a gente tinha. Aqui, ó. Membrana semipermeável. Ambas as soluções, aqui de 1, aqui de 0,6. Legal. Então, isso aqui é o que eu tinha antes. Então, nós já acabamos de ver que a água vem para cá e a solução aumenta, né? Esse é o meio hipertônico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, um êmbolo, né? O êmbolo é uma tampinha. Eu vou colocar aqui um êmbolo, ok? E esse êmbolo, né? Se ele for livre, imóvel, a água vem para cá e ele sobe, certo? Certo. A pressão osmótica é a pressão que eu tenho que fazer para essa água não subir. Então, o fluxo de solvente vai empurrar, né? O fluxo de solvente aqui, ó, vai empurrar esse êmbolo para cima. A pressão osmótica é a pressão que eu tenho que fazer aqui, ó, para não deixar esse êmbolo subir, tá bom? Então, a pressão osmótica, né, a pressão osmótica máxima ali, é a pressão que eu tenho que exercer aqui para que eu aqui inviabilize o fluxo de água, ou seja, inviabilize a ocorrência da osmose. Simples assim, tá bom? E o que nós sabemos, gente? Né? Que quanto mais concentrada for essa solução, mais água tende a vir nesse sentido, empurrando cada vez mais um êmbolo para cima. E, portanto, a pressão que eu preciso exercer para que isso não aconteça é cada vez também o quê? Maior. Simples assim, né? Se aqui cada vez é mais concentrado, mais água tende a vir empurrando para cima. Então, empurrar para baixo fica cada vez também mais difícil, tá? Então, o que a gente precisa simplesmente aqui saber é que quanto maior a concentração de partículas, maior a pressão osmótica. Simples assim, tá? E essa pressão osmótica, gente, ela pode ser calculada. E é muito fácil calcular. A gente vai usar a equação de Leclerc-Perriot, né? PV igual a N RT. Simples assim, tá? Só que essa pressão aqui a gente usa o π, né? Simples. Aqui, ó. PV, né, igual a NRT. PV igual a NRT. Beleza. Agora, dá pra gente melhorar mais isso aqui, ó. Número de mols, que é o N, dividido pelo volume, é concentração. Então, a pressão osmótica, que ó, número de mols sobre volume, ó, vezes RT. Então, a pressão osmótica vai ser a concentração de partículas, que o número de mols sobre volume é concentração, tá? Vezes o fator RT. Simples assim. Então, se você tiver que calcular a pressão que você tem que exercer aqui, você simplesmente pega a concentração de partículas, R e T. Eu só não posso esquecer, gente, que essa concentração de partículas, se o meu composto, por exemplo, for o NaCl, eu não vou usar o 1, eu vou usar o 2, porque eu tenho 1 de Na e 1 de Cl-. Só isso, tá? Então, a pressão osmótica ela serve para isso, para que a gente, né, saiba calcular aqui a força que tem que ser exercida para que a osmose não aconteça. Essa pressão osmótica na prática, ela é interessante porque ela me permite, por exemplo, a pressão osmótica que eu calculo é a pressão que eu tenho que fazer para a osmose não acontecer, tá? Mas eu posso controlar o fluxo de água que também vem para cá, né? Se eu tenho que fazer uma pressão de 2 atm,
Se eu fizer uma pressão de 1,8, isso aqui vai subir um pouquinho. Então vem só um pouquinho de água. Se eu fizer uma pressão maior do que 2 atm, né? 2 atm é a pressão que eu tenho que fazer para a osmose não acontecer. Mas se eu fizer uma pressão de 2,5, eu vou empurrar esse êmbolo para baixo. E aí eu vou forçar o fluxo contrário de solvente, né? Aí eu estou realizando trabalho sobre o sistema, né? Então, controlando essa pressão, eu posso fazer com que essas concentrações aqui, elas cheguem exatamente ao ponto que eu quero, ok? Isso na prática. No cálculo, eu nunca vi questões trabalhando com esse cálculo de pressões que não sejam a partir dessa relação, combinado? Então, é isso, gente. Essencialmente, propriedades coligativas, vocês precisam saber isso aqui para resolver os exercícios. Ó, simples. Quanto maior a concentração de partículas, menor a pressão de vapor, menos vapor vai ser produzido. Portanto, maior a temperatura de ebulição, fica mais difícil de você ebulir, tem que aquecer mais. Fica mais difícil de você congelar, então a temperatura de congelamento ela cai. E também fica maior a pressão osmótica, que é essa pressão que eu tenho que exercer para que o fluxo osmótico não aconteça. Agora, peguem os exercícios e vejam se vocês não resolvem todos com isso aqui. Combinado? Grande abraço, até o próximo conteúdo, até a nossa próxima aulinha. Beijos!